8h15. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Mil Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Vamos falar de esportes, Antônio Carmo. É quinta-feira, bom dia. Bom dia aí para você, Cláudio Nicolini. Claro, sempre um bom dia a todos que nos acompanham, nos ouvem e nos veem aqui no Bate-Papo Esportivo da Band Vale. Em 102,9 para toda a região metropolitana, 102,9 FM, também em youtube.com/rádio Band Vale FM. Vamos começar com a Libertadores de América, meu querido Antônio Carmo, onde os brasileiros fizeram bonito nesta quarta-feira. O Mengão foi lá na altitude de Cusco e venceu por 2-0, fez a parte dele, começou com o pé direito a equipe do Flamengo fora de casa, conseguiu uma importante vitória, meu querido Antônio Carmo. O Palmeiras saiu perdendo e empatou com o Júnior Barranquilla 1-1, também jogando fora de casa, bom resultado. O Mirassol fez valer o mando do Maião e ganhou do Lanús. 1-0, vitória importante, a primeira da história do Mirassol, Antônio Carmo. O Mirassol não ganhava 12 jogos. O Campeonato Brasileiro ganhou só na estreia do Vasco, depois 9 jogos sem vencer. Junta-se aí alguns jogos do Paulistão, estava na descendente. Uma vitória importantíssima sobre o Lanús, que bateu o Atlético Mineiro, bateu o Flamengo, mas não bateu o Mirassol. O Mirassol falou, aqui o buraco é mais embaixo. Vitória do Mirassol, um gol de cabeça na cobrança de escanteio do velho, Reinaldo, e aí o Mirassol larga na frente no grupo, faz 1-0. Importante a vitória, porque para começar quebrou aí, essa sequência de maus resultados e consegue, portanto, a sua primeira vitória internacional. O Mirassol, que pela primeira vez também está jogando uma competição internacional e está no grupo também com o LDU de Quito e o Al Red da Bolívia. O LDU ontem ganhou por 1-0 também, fora de casa. Esse Al Red aí vai ser o fiel da balança. Mirassol, pelo jeito, com essa vitória com LDU e Lanús, vão brigar pela classificação. O Flamengo jogou tranquilo contra um time fraco, ganhou por 2-0. 2 gols no segundo tempo, o Bruno Henrique fez um gol, o Cuscos empatou lá depois, mas aí teve o VAR que anulou o gol por impedimento. Depois o Flamengo no finalzinho com a Arrascaeta fez 2-0. O primeiro gol foi do Bruno Henrique. Estava sumido o Bruno Henrique, Nicolini, que chegou a brilhar aí para a seleção brasileira do Tite. Como que tem jogadores que tem aí, uma ascensão e uma queda rápida. É o caso do Bruno Henrique. Nunca foi um grande jogador. Um jogador, que viveu bons momentos no Flamengo, principalmente em 2019, 2020, mas agora estava embaixo aí no Flamengo, nem titular e ontem conseguiu fazer um gol que fazia tempo que ele não marcava, e o Flamengo ganhou. Começar bem é importante, o Flamengo num grupo com Estudiantes e Independente Medellín, onde provavelmente ele vai se classificar com Estudiantes, que é o mais fraco de todos, tinha que ganhar e ganhou. O Palmeiras teve dificuldade no primeiro tempo, fez um mau primeiro tempo contra o Júnior Barranquilla. Aí é diferente, Nicolino. O Flamengo teve a dificuldade da altitude contra o Cusco. Um time que pouco joga a Libertadores. Era o Real Garcilaso. E o Palmeiras aí já teve a dificuldade de um adversário já muito mais copeiro. O Júnior Barranquilla joga sempre a Libertadores e um gramado fofo. O gramado foi trocado e a grama estava muito ruim, realmente. E aí o Palmeiras faz um pênalti bobo lá do Maurício logo no começo do jogo, vai chutar a bola, erra, acerta de raspar um jogador Aliás, do Júnior. O Maurício não precisava ter ido, Jogou mal. Com certeza esse lance com 6 minutos tira a confiança do jogador. Está jogando bem aí nos outros jogos, razoavelmente, e aí esse pênalti. Aí eu sou favorável assim, viu, Nicolino? Bom, não está indo bem, 25, 30 minutos, já troca. Mas não, a maioria dos técnicos, ou quase todos eles, raras são as exceções, vou esperar um intervalo, senão fica chato, vai queimar um jogador, troca já. Entrou o Sousa no lugar dele no segundo tempo, mudou o jogo. Como que um jogador faz a diferença, fez o gol, criou oportunidades, e o Palmeiras no segundo tempo merecia ter vencido o jogo. Não aproveitou as oportunidades e ficou no 1-1. Mas não é resultado ruim, não,
porque nesse grupo aí o Sporting Cristal, jogando em casa, ganhou só de 1-0 do Cerro Porteño. O Palmeiras vai receber o Sporting Cristal semana que vem em casa, aí é ganhar, né? Fazer as 3 vitórias em casa, aí serve para todo mundo, e a classificação vai estar muito bem encaminhada. De qualquer maneira, bons resultados, como você disse, dos times brasileiros. O empate para o Palmeiras não foi ruim, a vitória, logicamente, era melhor. Mas deixa o time aí começando sem perder o que é importante. É isso, empatar as 3 fora, ganhar as 3 em casa, está classificado, meu querido Antônio Carmo. Esse é o objetivo primeiro, classificar-se para a próxima fase da Libertadores. Hoje tem o Corinthians, o time do povo, o timão do Diniz. Antônio Carmo, estreia do Diniz lá em La Plata, lá na Argentina, contra o Platense. Já teve Silvio Perillo, já teve Francisco Sarno, já teve Oswaldo Brandão, já teve Aimoré Moreira, já teve também João Avelino, mas teve Filpo Nunes e hoje tem Fernando Diniz. A novidade está aí, Nicolino. Vamos ver o Corinthians como é que vai jogar. Vem mal, está no mau momento, no ano, 9 jogos sem ganhar. E lógico que hoje é a partida mais tranquila do grupo. Platense apareceu aí no cenário do futebol sul-americano, o argentino ganhando o ano passado um torneio daquele apertura, fechadura, qualquer coisa lá da Argentina, Nicolino. O Platense ganhou e falou, opa, estamos da Libertadores do ano que vem. Mas logicamente, que o time mais fraco do grupo, o Corinthians sabe disso, não pode perder hoje, o empate também não é grande coisa, tem que jogar para vencer. E o Santa Fé e o Peñarol, que se enfrentam hoje, né, o jogo vai ser realizado lá na Colômbia, são mais fortes do que o Platense. Então o Corinthians sabe disso, precisa hoje começar com a vitória. Na pior das hipóteses também, o empate. E agora, lógico que fica toda a atenção como que Fernando Diniz vai comandar esse time. Está lá 2 dias, não vai dar para arrumar todo mundo e falar, sabe, o Fernando Diniz gosta que joga assim e tal, vamos fazer assim, assado. É lógico que vai já começar aquele negócio de toca a bola lá na defesa, joga pro goleiro, pro lateral, do lateral pro volante, do volante pro zagueiro, do zagueiro pro goleiro, do goleiro pro lateral, até achar um espaço, né? Vamos ver se o Platense vai marcar também, saída de bola, como é que vai ser. É atração, Nicolino. Atração hoje mais do que o Corinthians começando a Libertadores, é o seu técnico dirigindo o time aí. É jogo interessante para acompanhar. É isso, vamos acompanhar sim, meu querido Antônio Carmo. Jogão do Corinthians, estreia do Diniz, e a grande novidade não é no campo, é na beira do campo. Vamos ver se o Corinthians muda de postura, porque o Diniz é aquele, né? Já chegou batendo a mão, falando grosso, falando pra galera, pouca água, se não fizer o treino não ganha chup-chup nem laranja, Antônio Carmo. E a rapaziada geralmente responde aos anseios do Diniz. Onde ele chega, ele geralmente dá uma chacoalhada e começa a fazer acontecer. Dura que a rapaziada não aguenta trabalhar no chicote mais de 6 meses, né? Ele tem prazo de validade, né, Antônio? Aí começa a haver a dificuldade. O negócio de trocar técnico, antigamente tinha essa, né, Nicolino? Trocou o técnico, o time ganha. Então vamos trocar o técnico todo jogo. Daí você ganha os 38 jogos do Campeonato Brasileiro, os 14 da Libertadores. Vamos trocando o técnico todo jogo. Mas chegou já um momento que tem técnico que estreia e não ganha e fica alguns jogos sem vencer, aquela coisa toda. Então não é mais assim. Mas sempre é uma novidade e dá uma chacoalhada no grupo, o jogador que não está atuando, que está com poucas chances, fala, opa, deixa eu outro contra o técnico, ele não me punha para jogar mesmo, não gostava do meu futebol, esse aqui, quem sabe, eu arrumo uma vaga, e aí pode dar uma motivada aí. Muito bom. Sul-Americana, Antônio Carmo, olha, vou te contar uma história. Desde 1977, e o Carmo ontem falou aqui que o Deportivo Cuenca jogou com o Corinthians em 77 na Libertadores. E aí depois eu fui ver aqui, fui dar uma bugada, porque essa eu não sabia, realmente. E aliás, ganhou do Corinthians naquela oportunidade. Ganhou lá no Equador. O Deportivo Cuenca ganhou do Corinthians. E depois, nunca mais na história deste país, ganhou de um time brasileiro até enfrentar o Santos. Que foi lá com o Cuca, que até o Mr. Magoo via o jogo e falava assim, não, é impossível o Santos perder o jogo. E pegaram uma frase dessa dele no intervalo da água do segundo tempo. E perdeu, meu querido Antônio Carmo. 1-0 pro Cuenca, num frangaço do Brasão, ele caiu para dentro do gol com a bola.
uma coisa horrível. E o Santos perdeu gol o jogo. contra de Aliás, se goleiro. na Libertadores foi bom, na Sul-Americana foi trágico. O Grêmio também conseguiu, perdeu para o Montevideo City Torque, time da cervejaria. Absurdo, né? A derrota da equipe do Grêmio. É outro que fez papelão, perdendo o jogo de estreia fora de casa. Mal os brasileiros ontem, hein, Carmo? E o Atlético Mineiro também perdeu do Porto Cabello, lá na Venezuela. O Porto Cabello falou, caiu aqui, brasileiro, a gente corta o cabelo. Já tinha ganho do Vasco ano passado 4-0, ganhou do Mistão do Atlético Mineiro 2-1 ontem. O Grêmio do Luiz Castro, técnico português que está no Grêmio, falou, pior partida do Grêmio, desde que ele chegou lá no Grêmio, que voltou a ser campeão gaúcho, mas que não tá essas coisas não, na temporada, né, vai indo tropicando aqui e ali, perdeu ontem. Esse Montevideo City, Nicolino, é também mais um do grupo City, né? Tem o Bahia, tem o Bolívar, tem outros, é mais um espalhado por aí afora. E tá estreando aí. Mas não justifica. Tanto faz, joga o Guardiola com o Haaland e tudo mais, não, então não é aquele, tá certo? E o Grêmio tinha que ganhar e perdeu, o Atlético tinha que ganhar e perdeu, o Santos tinha que ganhar e perdeu. Olha, só o São Paulo até agora, dos brasileiros na Sul-Americana, ganhou, né? Na quarta-feira, porque o Vasco empatou. Hoje tem o Botafogo e o Red Bull, fechando aí o pacote dos 7 brasileiros que jogam a Copa Sul-Americana, onde o Brasil realmente chega na final, mas não ganha, né? 4 finais seguidas de times brasileiros, com São Paulo, Fortaleza, Atlético Mineiro e Cruzeiro, e só perde. Na Libertadores, que é mais difícil, os brasileiros ganham. E aí, ó, todo mundo começando mal. O Brasão, que, ó, aquela coisa que acontece, né, Nicolino, nas melhores famílias. Grande goleiro, tá bem, podia até ser convocado para a seleção brasileira, tem salvado o Santos aí muitas, mas acontece. Aconteceu com o Gilmar dos Santos Neves, aconteceu com o Rodolfo Rodrigues, aconteceu até com o Marola, por que não vai acontecer com o Gabriel Brasão, que caiu com a bola dentro do gol no escanteio cobrado pelo jogador do Deportivo Cuenca, e aí foi 1-0, mal, péssimo resultado, né? Sem Neymar, sem Gabriel Barbosa, entra um, sai outro. Santos, o Zé Ivaldo, hein, Nicolás? O Zé Ivaldo, como é que o cara falou lá? Né? As 3 piores coisas, o Zé Ivaldo, quem contratou o Zé Ivaldo e quem indicou o Zé Ivaldo, são as 3 piores coisas do Santos. Não pode. Ontem ele estava no banco, jogou o Gustavo Henrique de lateral direito, vai mudando lá o Santos também, meu Deus, não acerta. O Mike não joga. Porque o Santos paga R$1 milhão por mês para um lateral direito chamado Mike, que entra para aquela série de maiores enganações do futebol mundial que o Santos teve, né? O Santos contratou o jogador por 3 anos, ele veio bichado do Palmeiras, né? Para mim isso hoje é nítido, ele não entra em forma, ele tem problema físico, e com isso ele emprestou o JP Sherman para o Coritiba. Ele falou assim, não vai ter espaço para o Sherman, vou emprestar para o Coritiba, que é 78 anos luz melhor do que o Mike, né? E o Mike não joga, e aí não tem lateral, né? O outro que tinha machucou, e aí tem que improvisar, ou zagueiro, ou volante. Se Gustavo Henrique é o moleque da base, volante, que está improvisado na lateral. Um absurdo, né? Aquele planejamento espetacular do Santos. E ninguém sabe quando o Mike volta, que seria o titular absoluto. O Mike se junta aí a Rincon, a não sei o que Bilal, aquele outro centroavante. O Santos tem uns 10 jogadores aí, Nicolino. Foram mandados embora 18, né? Você falou no começo do ano. E muitos deles com cláusulas contratuais, que o Santos continua pagando. O Santos está mostrando como é que não se deve fazer futebol, como não se deve gastar. O Santos é o exemplo claro disso, de contratações, sem falar no Neymar, né? O Santos deve a Vila Belmiro para ele, e não é assim que tem que ser feito. Mas não tem jogador, fica... O Santos levou lá, Nicolino, 4 jogadores que estiveram na época áurea do Palmeiras ali, 2021, 2022. Mike, Gabriel Menino, Rony e Zé Rafael. Os 4 eram titulares e campeões. E isso há 4 anos atrás, né? 4 anos depois, a coisa é outra. Você já vê que um já foi para cá, veio para lá, já foi, né? E aí já não jogam, já ficam na reserva, já não são aproveitados. Não é porque há 4 anos atrás fizeram parte de um super time do Palmeiras que hoje
eles estão ainda jogando a bola que jogavam e bem naquela ocasião. Então, tem que tomar cuidado, tem que saber realmente contratar. O Santos contrata de baseada, contrata qualquer um. De repente chega jogador no Santos aí. Aquele Miguelito, por exemplo, ele podia jogar. Hoje já saiu do Santos de novo. Ele é bom na Bolívia, importante, foi para o América Mineiro. Põe ele para jogar no Santos aí, um garotinho de 20, 21 anos, tá? Podia botá-lo para jogar junto com aquele outro menino da bola, o Robinho, ele mais um, e ver o que acontece aí. Mas, enfim, derrota daquela que é dura para o time, para o Santos, também assim se aplica ao Grêmio e ao Atlético Mineiro, que realmente ontem não honraram a história do futebol brasileiro, que já também não tem tanta honraria assim para ser colocada na mesa, viu, Nicolini? É isso, meu querido Antônio Carmo. Hoje tem o Botafogo, o fogão do Rio de Janeiro. E aí, Antônio Carmo? Vai depender do Danilo, jogar muita bola. Recebe o Caracas da Venezuela, esse também joga todo ano aí, ou é Libertadores, ou é Sul-Americana. Vamos ver esse Botafogo aí que recuperou-se no Campeonato Brasileiro, com 2 vitórias, né? Ganhou do Vasco na semana passada, com o Danilo jogando, o time fica mais forte. E tem o Red Bull Bragantino, que vai à Venezuela enfrentar o Carabobo, que também já se tornou figurinha carimbada aí nas competições. Vamos ver, por enquanto, como eu disse, só o São Paulo, dos 5 brasileiros que jogaram, venceu. Vamos ver hoje se Botafogo e Red Bull Bragantino conseguem trazer vitórias para o Brasil. Muito bom, Antônio Carmo. Vamos acompanhar de perto Sul-Americana e Libertadores, que continua hoje. E o João Fonseca agora embalou, hein, Antônio Carmo? Tá. Não deu nem para falar de ontem, já jogou hoje. Nicolini, ontem ele ganhou do francês lá, 2-1. Segundo o francês, no segundo set, sacou, que foi uma loucura. Um saque potente, não errava, empatou o jogo. Quando a gente parou que estava 1-0 para o João Fonseca, uma tijolada. Mas daí o João, no terceiro set, se ajustou ali, quebrou um serviço e 6-4 pontos, ganhou. Aí pegou o Matteo Berrettini, um italiano que já foi número 6 do mundo, mas tá na descendência, né? Daqui a pouco some aí, muitas contusões, grande jogador. Me lembro de uma final dele, acho que em Wimbledon, contra o Novak Djokovic, onde ele deu um trabalho para o Djokovic, mas não segurou. Mas um jogador espetacular. Só que as contusões o tiraram ali da parte de cima, né, do ranking mundial. E ontem, esse Berrettini italiano, que é uma marretada também, tem um saque que falar para você, ganha o jogo. E aí ele tinha ganho do Daniil Medvedev por 2-0, 6-0, 6-0. Arrebentou o russo lá, 2-0. E aí foi hoje, ó, que não é do João Fonseca. O russo não é bobo. Ele sabe jogar. Não, é um dos melhores, de vez em quando ganha dos maiores aí. Mas foi aquele jogo, né? Como no futebol, um time faz 6-0 no outro e 2 grandes. E aí foi 2-0, 6-0, 6-0, e marcou a história aí. Aí eu falei, peraí, como é que o João Fonseca vai ganhar do Berrettini hoje, que vem animadão aí? E ganhou 2-0, né? Foi 6-4, 6-4, acho que é isso. Logo pela manhã foi o jogo. Uma grande vitória, já está entre os 16, está nas oitavas, segundo os números aí. É o quarto mais jovem tenista a chegar nessa fase. Foi para as quartas, né? Chegando perto de Rafael Nadal, também com 18, 19 anos chegou. E aí vai agora aguardar aí o adversário, que pode ser a seleção do México. O Alexandre, já está garantido? Já é ele? Já é ele que vai ser? Vai será o adversário. Então, olha que interessante. A seleção do México, aquele que a gente fala, joga como nunca e perde como sempre. O Zverev é o número 3 do mundo. Então veja que interessante. Fonseca já jogou com o Alcaraz, número 1, jogou com o Sinner, número 2, e agora vai jogar com o Zverev. Faz um mês. Vai jogar com o Zverev, número 3. Olha que legal. Né? Porque ele tem que jogar com esses caras, não vai ficar jogando só com o número 30, 20, 12 do mundo. Tem que enfrentar esses caras. Jogou bem com o Alcaraz, jogou bem com o Sinner. Perdeu. Agora, contra o Zverev amanhã, eu acho que dá para dar uma beliscadinha para a semifinal, hein, Nicolini? Tem que aproveitar essa fama aí do Zverev de dar aquela pipocada, ganhar do número 3 do mundo, chegar mais adiante. Ele é o número 40 do mundo hoje, para voltar de novo ali, para ver se ele entra entre os 30 melhores. Mas vai ser um grande jogo. É isso, meu querido Antônio Carmo. Vamos acompanhar esse jogão, sem dúvida alguma. Já está entre os 8, já é o melhor, mais jovem dos últimos anos, o quarto tenista com menos de 20 anos a chegar nessa fase. O Master 1000 de Monte Carlo é um torneio respeitado, já é um torneio
de médio porte, que os grandes jogam, tanto que está todo mundo lá, e está entre os 8. Para o brasileiro já deve subir aí uns degrauzinhos no ranking, ele que hoje é o 40 do mundo, só de chegar aí entre os 8, ele já deve subir. Se ele for para a semifinal, então, tirar o Zverev, aí ele dá um salto e pode chegar ali entre os 25 do mundo. O João Fonseca, vamos torcer para o Zverev ser o de sempre, né? Que ele entrega a rapadura, né, verdade. Cara? O João não tem pontos a defender, né, no torneio de lá. O ano passado, não sei se ele jogou, parou logo na primeira fase, então ele não tem pontos a defender. Tudo que ele soma aí vai entrando, né, no cofrinho aí para garantir uma melhor situação. E o torneio de Monte Carlo, Nicolini, é de grande porte sim, porque ele é a abertura da temporada de saibro. Os grandes torneios, como você disse, né, os principais tenistas estão lá, só o Djokovic que não foi, mas o restante todo mundo... E quem foi o rei do saibro? O rei do saibro foi Gustavo Kirten, pelo menos durante um bom tempo. Jogava muito, né? Principalmente lá em Roland Garros, né? E aí vamos ver se João Fonseca escreve o seu nome também. Que bacana, vamos acompanhar. Mandando um bom dia especial, audiência qualificada, Antônio Carmo. Nos acompanha o prefeito de Lorena, o Silvinho Ballerini, está na estrada junto com o coronel Marcos Oliveira, que é o secretário de Segurança, o coronel Adailton, que trabalha com ele, pessoal todo ligado no bate-papo esportivo, acompanhando as notícias do esporte. Silvinho jogava bem, viu, Carmo? Então aqui, ó, coronel, aqui, ó, bater continência para eles aqui, boa viagem para São Paulo, vai logicamente ver e defender coisas para a cidade, ao prefeitão, nosso grande abraço, jogava bola, então é dos nossos, né, Nicolino? É sempre bom um prefeito esportista, futebolístico, principalmente acompanhando a gente. Um grande abraço, obrigado pela audiência. O prefeito Silvinho, a família Ballerini sempre foi da bola lá na cidade de Lorena. Nosso abraço carinhoso a todos eles, abraçando o Hamilton Moraes também sempre com a gente. Eu acho que é isso, Antônio Carmo. Pouca água e vamos pro jogo. Vamos acompanhar os jogos de hoje aí. Pois não. Tivemos ontem, rodada do Campeonato Paulista da Série A2, né? Jogo de São José que não, vai ser sábado para fechar a rodada. Então vamos lá, pelo grupo 2, Nicolino, a Votuporanguense é impossível. A Votuporanguense é o Bayern de Munique do interior de São Paulo, 5-1 no Água Santa. Vai subir, hein? Vai subir. O 15, 3, aguarde, não sei. O 15, 3-0 no Ituano. O Votuporanguense hoje divide com a Ferroviária, com 37 pontos, o posto de melhor time do campeonato. E nessa fase aí saiu o Paulo Roberto dos Santos, chegou um técnico da casa lá, o Marcos Viola, Nicolino, mudou tudo. E nessa fase aí que eu cravei aqui, que era o time mais fraco do grupo, mais fraco, já está classificado com o pé nas costas, está 2 jogos e conseguiu acesso para a Série 1 do ano que vem. De todos esses times que estão jogando aí agora, Nicolino, dos 8, só a Votuporanguense nunca jogou a Série 1 do futebol de São Paulo. Pode ser o ano dela. Já está classificado. E o 15, como ganhou do Ituano, reviveu. Ele precisa ganhar agora do Água Santa, que já está morto fora de casa na última rodada, e que o Ituano não ganhe do Votuporanguense. Aí o 15 tira a vaga do Ituano. Tá certo? Então, ainda tem uma briga aí. E a Ferroviária, como era esperado, ganhou do Sertãozinho por 9 pontos e complicou mais ainda a vida do São José, porque se a Ferroviária tivesse perdido, São José poderia se garantir com um empatezinho lá contra o Juventus. Agora é o seguinte, Ferroviária e Juventus tem 9 pontos, São José 6, Sertãozinho 3, Sertãozinho eliminado, com uma rodada, né, faltando para o Sertãozinho. São José e Juventus tem 2 jogos. Então São José vai jogar sábado contra o Juventus na Rua Javari, Nicolini. Tem um resultado que interessa para o time da Águia do Vale, que é a vitória. Se empatar, só um milagre, se perder, tá fora, tá bom? Então tem que jogar para ganhar, e pode, claro, ganhar do Juventus. É possível? Sim, é possível ganhar do Juventus lá na Rua Javari. É fácil? É provável? Não. O Juventus está num grande momento e sabe que o empate para ele será um grande resultado. É o favorito. São José vai ter que mudar aí para tentar a vitória. Sábado, 3 da tarde, mas está vivo, né, Nicolino? Então, quem está vivo ainda não pode jogar a rapadura fora ainda, tem que acreditar e tem que ir lá fazer o jogo. Afinal de contas, não vai jogar com o Bayern de Munique, né? Não vai jogar uma partida contra o PSG. Dá para encarar. Enquanto tem bambu, tem flecha, meu querido Antônio Carlos, vamos acompanhar. Isso mesmo. E agora é o seguinte, no outro grupo,
o Votuporanguense já está classificado e o Ituano precisa de um empate com a Votuporanguense. Tá? Não, se bem que precisa de um empate. Não, se ele empatar, mas o 15 ganhar, o 15 passa. Não. Se ele empatar e o 15 ganhar, o 15 entra no saldo de gols. Tá? Aí o 15 ultrapassa. Aí vai. Ficam os dois com 2 vitórias. Hoje o 15 é 1. Aí se o Ituano empata, vai a 8. O 15 ganha, vai a 8. 2 vitórias. O Ituano mantém os seus -2 de saldo. O 15, que já tem 1 ganhando, pelo menos vai a 2. Então o Ituano tem que ganhar o jogo contra a Votuporanguense. Líder, vai para lá já descansado, mas quer somar mais pontos para garantir vantagem depois. Então ainda tem alguma emoção aí nesse grupo 2. No grupo 3 também. São José e Juventus, sábado, vão definir muita coisa dentro do grupo. E a Ferroviária encaminhou a classificação, vai decidir com o Juventus na última rodada, dependendo do resultado do São José, um empate pode classificar os dois na última rodada. São José e Sertãozinho são um jogo que não vale nada, ou pode valer muito para a Águia. O Sertãozinho já está fora. Era o patinho feio mesmo. Exato. São José, Nicolini, se ele, por exemplo, empatar com o Juventus, ele vai ter que ganhar de goleada do Sertãozinho, uns 5 gols, 4, 5, aí pode até independer do resultado, e ficar independente lá. Mas o Sertãozinho está numa crise danada, teve 2 expulsos ontem, já não teve pessoal da comissão técnica, daqui a pouco vem aí para o último jogo com 12, 13 jogadores. É sempre assim que acontece. Mas essa é uma outra história, a gente vai ver depois. Vamos acompanhar. Eu tô com o jogo do São José para sábado na cabeça e bobeei de falar dos jogos da Série A2, que todos aconteceram ontem no meio de semana. Só o São José que joga sábado contra o Juventus, 3 da tarde na Javari. A gente vai contar tudo amanhã, os detalhes do time que está escondido, treinando. Vamos ver se chega lá para ganhar do Juventus. É bom ganhar. Excelente quinta-feira, Antônio Carmo. Grande abraço para você. Relembro aqui a seleção brasileira na Copa de 90, lá na Itália, que foi treinar na Úmbria. E aí perdeu um jogo para a Úmbria de 1-0. A revista Placar escreveu assim: vai esconder o jogo assim lá na Úmbria. E aí a gente viu o que aconteceu com aquela seleção derrotada pela Argentina com aquele gol do Canidia lá na Copa de 90. São histórias que o futebol nos reserva. Um abraço, Cláudio Nicolini, para você, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima quinta-feira, hein, gente? Até mais. Agora 8h42.